Então nós vamos, irmãos, continuando aqui a gravar mais esse vídeo, falando a respeito ainda da mulher adúltera, para nós concluirmos aqui esse terceiro vídeo nesse mesmo assunto. E então nós vamos, como no primeiro e segundo vídeo anterior que eu tenho gravado aqui, nós vamos neste terceiro vídeo aqui procurar concluirmos aqui esse assunto. Como eu disse no segundo vídeo, ali no finalzinho, que o sistema protestante religioso, tanto as lideranças como também os próprios protestantes, né, evangélicos, que eles inventaram por conta própria, né, isso, que aquela mulher do capítulo 8 aqui de João, que conhecemos como a mulher adúltera, eles dizem, né, o sistema protestante religioso, e todo mundo, né, no caso, eles dizem que o nome dela é Maria Madalena e que daquela mulher o nosso Salvador expulsou 7 demônios, incluindo assim um espírito de pomba gira, que eles inventaram na cabeça deles próprios, não é isso? Esse nome pomba gira, eu particularmente nunca li ele na escritura. Não conheço essa passagem nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Se alguém conhece, por favor, me diga onde é que está escrito, que aí eu vou me retratar. Aí eu vou dizer, não, realmente eu estou errado e as pessoas estão certas. No sentido que o Salvador, aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 8, e no versículo 2, ele expulsou muitos espíritos, alguns espíritos de enfermidade maligna nas mulheres, e está escrito que a Maria Madalena, da qual ele expulsou 7 demônios. Só que esta Maria Madalena, da qual foi expulso 7 demônios, não está dizendo que é a mesma mulher do capítulo 8 de João. É isso que eu estou aqui expondo, apresentando, porque eu li já aqui no Evangelho segundo João, na própria escritura, e hora nenhuma eu li ali do capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11, que é onde relata essa passagem, hora nenhuma descreve o nome daquela mulher que foi apanhada adorando outros deuses. No caso, apanhada no ato da prostituição, do adultério no sentido espiritual, e não adulterando com o homem no sentido físico, não é isso? Então é isso que eu estou falando o tempo todo, que é o que eu tenho lido, e através do que eu li eu tenho entendido assim, né? Agora, se alguém tiver alguma passagem que comprova o contrário do que eu estou dizendo, eu estou aqui para me retratar, não é isso? Outra coisa, nessa passagem, quando eu já abordei em reuniões, por exemplo, na denominação da qual eu fiz parte 10 anos, eu abordei este assunto sobre que o Novo Testamento, até o Salvador ser crucificado, vigorava a lei de Moisés. Aí um dos obreiros de lá, digamos assim, interrogou, e a passagem de Maria Madalena que eles citam, né? E a passagem da mulher adúltera que eles lá citam, né? Não sou eu que estou citando, é eles que dizem dessa expressão. Então ele perguntou para mim o seguinte: e a passagem ali da mulher adúltera, quando levaram ela e disseram, na lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas, e como ela não foi apedrejada, né? Porque estava vigorando a graça, Jesus não mandou apedrejar. Então realmente eu vou ler aqui o Salvador mandando apedrejar. Então as pessoas, eles realmente fazem a confusão, e não é obrigado a gente realmente aceitar essa confusão. Pelo contrário, temos que desfazer a confusão, não é isso? Por exemplo, aqui em João capítulo 8, não é isso? Capítulo 8, versículo 5. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que dizes?
eles estavam usando esta pergunta com armadilha a fim de terem uma base para acusar o nosso Salvador. Mas o Salvador, inclinando-se, e começou a escrever com o dedo no chão. Visto que continuamente eles interrogá-lo, eles estavam insistindo na sua pergunta, ele se levantou, o Salvador se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Então ele está mandando ou não está apedrejar a mulher? Está. Agora com uma condição: se vocês, ó, acusadores da mulher, vocês que me trouxeram esta mulher apanhada no ato adorando outros deuses, no caso adulterando, que nem está na Bíblia aqui, no sentido que estamos falando, quem dentre vocês nunca pecaram, nunca erraram, estiverem sem pecado, que podem apedrejar. Ou seja, estava vigorando a lei, mas o Salvador aplicou a justiça que havia na lei, né? O Salvador aplicou a justiça que existia na lei, a justiça da lei, não a justiça da fé. Pois a justiça da fé é outra, aí é outro assunto. Estamos falando aqui, no caso que eu respondi para esse obreiro lá dessa denominação, da qual eu fiz parte, quando ele interrogou a essa questão, por que Maria Madalena, por que a mulher adúltera não foi apedrejada? No caso aqui, essa mulher do capítulo 8 de João. Né? Se a lei estava vigorando, por que Jesus não mandou apedrejar? Então esse homem lá, ele não leu a Escritura, ele ouve os outros falar. Então a gente tem que ler. Então aqui eu estou lendo que o Salvador mandou apedrejar sim. Agora com uma condição: quem dentre vós estiver sem pecado, ou que nunca pecou, nunca errou, que atire a primeira pedra. E todos, irmãos, que estavam lá eram pecadores, como você, pastor, que às vezes me acusa, você, líder religioso, que me acusa, que acusa as pessoas, você não passa de um pecador também. Você é pecador tanto quanto eu, quanto o restante do mundo inteiro. Eu só conheço um, irmãos, que nunca pecou, que nunca errou. Só conheço um, segundo a Escritura aqui, ó. Só o nosso Salvador, que em tudo foi tentado, mas sem pecar em nada. E nessa ocasião, dessa leitura que estou lendo, só existia um que tinha condições, que estava sem pecado, que poderia apedrejar a mulher, era o Salvador. E ele não veio fazer isso, porque ele disse claramente: eu não vim condenar as almas, não vim matar as almas dos homens, mas vim salvá-las. Então vá, mulher, e não faça mais. Pronto. Correto? Então, mas aqui vigorava a lei. Tanto é que eles apresentaram o quê? A lei de Moisés para o Salvador. Olha, esta mulher foi surpreendida no ato adulterando, e na lei nos manda, na lei de Moisés, e Moisés nos manda na sua lei que tais mulheres sejam apedrejadas. Então estava vigorando a lei. Por que eu digo isso? Eu vou ler aqui em Hebreus, no capítulo 9, da carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e 17, que nos diz da seguinte forma: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte do testador, pois um testamento só tem validade com a morte do testador. Não é isso? Com a morte do testador. Nunca ele tem valor enquanto o testador está vivo. Ou seja, aqui Paulo está falando para os hebreus das duas alianças, que um testamento, Paulo usou algo físico, terreno, para eles entender, ou para nós todos entender, que um testamento só tem valor quando o testador morre. Um testamento não entra em vigor enquanto o testador está vivo. Ou seja, no caso do testamento do nosso Salvador, enquanto o Salvador estava vivo, o testamento estava pronto. Correto? O Novo Testamento estava pronto desde o princípio do mundo. Porém, só iria entrar em vigor quando o testador, que é o Salvador, morresse na cruz.
para consagrar o testamento também com sangue, porque aqui no próprio livro de Hebreus, todas as coisas segundo a lei se consagrava com sangue, e sem derramamento de sangue não haveria consagração. Assim, muito mais, o Novo Testamento teria que ser consagrado com o sangue do Cordeiro do nosso Criador do céu e da terra, falando assim do nosso Salvador. Então, como que o Novo Testamento já estava em vigor enquanto o Salvador estava vivo? Então é uma grande contradição aí. Então é melhor a gente seguir pelo que é correto, do que a gente querer entrar por outro caminho e lá na frente bater com a cara no muro. Então é melhor a gente pegar o caminho que é o Salvador, com o seu entendimento, não é isso? Do que a gente procurar fazer por conta própria, ou entender por conta própria da gente. Então, sendo assim, irmãos, quando o Salvador esteve na terra como homem, do seu nascimento até a sua crucificação, vigorava o Velho Testamento. A lei de Moisés que está em vigor. Tanto provado é, que o nosso Salvador, ao 8º dia de nascido, ele foi levado ao templo para ser consagrado, ou para ser apresentado e circuncidado. Lá diz aqui em Lucas, segundo o costume de Moisés, da lei de Moisés. Ou seja, por que levaram ele? Porque estava vigorando a lei de Moisés, e ele nasceu debaixo da lei de Moisés. Certo? Então, ou seja, aqui em Lucas também, o profeta, o sacerdote Zacarias, que é o pai do João Batista, ele foi para o templo ministrar o serviço sacerdotal. E lá teve uma visão, né? Ficou mudo, porque o anjo revelou a ele que Isabel, sua esposa, iria ter um filho, no caso João Batista, e ela era estéril, e Isabel e Zacarias avançados em idade, ele não acreditou, ele duvidou da mensagem do anjo. Então por isso ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. Ou seja, mas ele estava ali ministrando o ofício sacerdotal, acendendo incenso perante o altar. O que é isso? Novo Testamento? Não, Velho Testamento, mas está em Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 9, ali, por ali você pode ler e conferir o que estamos falando. Então, sendo assim, irmãos, o Novo Testamento só entrou em vigor após a morte do nosso Salvador. Estou falando essa mensagem incluída nessa mensagem da mulher adúltera, porque cabe isso. Então, por exemplo, quando levaram a mulher até o Salvador, a mulher apanhada no ato do adultério, para o Salvador julgar essa causa, os fariseus, tentando o Salvador para apanhar ele em alguma falha, para condená-lo, eles disseram, na lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Então, ou seja, por quê? Porque vigorava a lei. Se a lei tivesse sido abolida antes do Salvador morrer na cruz, então não tinha como eles levar essa mulher apresentando o mandamento da lei de Moisés, que foi pelo Salvador abolida depois da sua morte. Então, tanto é que o Salvador, ele mandou aquele homem que ele curou da lepra, mandou ele oferecer o sacrifício de pombos, né, de rolinhas, ao sacerdote, apresentar-se ao sacerdote e oferecer a oferta de um casal de rolinhas ou de pombos, segundo o costume de Moisés. E isso em Mateus capítulo 8 ali, não é isso? Então tudo isso, irmão, está escrito, mas a gente tem que separar uma coisa da outra e saber que o Novo Testamento é após a morte do Salvador que o Novo Testamento entra em vigor. Correto? Então, nós vamos finalizando aqui esse vídeo, nesses segundos finais que está faltando aqui para o tempo, de 15 minutos, e deixando essa mensagem que a mulher ali do capítulo 8 de João, o nome dela não é Maria, nem Maria Madalena, e dela não foi expulso nenhum demônio, e nem ela foi apanhada adulterando com homem, mas sim adorando após outros deuses, se prostituindo, indo após outros deuses, né? Que tanto o adultério físico é pecado, quanto também o adultério espiritual, no caso adorar outros deuses, é pecado a mesma coisa, e muito pior ainda, mas tudo são condenáveis à alma do homem.
Ficamos por aqui, até outra oportunidade.